pessoal, tudo bom com vocês? Tudo certinho? De volta aqui no nosso canal do YouTube. Vamos estar falando para vocês hoje aqui sobre um assunto muito importante, tá bom? Nessa videoaula, que é sobre capacidade de carga em relação à altura de elevação, tá bom? Inclusive é um assunto aí de dúvidas de operadores de empilhadeira, de alunos, e acredito que esse vídeo vem trazer aí, vem sanar de repente aí essas dúvidas aí desses profissionais na área, na operação da empilhadeira, tá bom? Vamos falar de um conceito muito importante que está relacionado a esse nosso assunto específico, que é sobre o centro de carga. Através desse centro de carga, nós vamos dar, digamos assim, o ponto de partida para nós definirmos se podemos ou não podemos colocar uma determinada carga com seu peso a uma determinada altura. Ok, pessoal? Então esse centro de carga é muito importante e vamos falar bastante dele nesse nosso vídeo aqui, tá bom? Para quem não me conhece, pessoal, eu sou José Santos, instrutor de treinamentos na área de saúde e segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, e estou aqui no canal do YouTube, Suportes SST Oficial, para trazer para vocês mais esse vídeo. Então peço a ajuda de vocês aí, para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e de alguma forma fazer com que esse vídeo chegue aí, compartilhando obviamente, fazer com que esse vídeo chegue aí a demais profissionais, a outros profissionais, alunos de repente de cursos, para que também as dúvidas deles possam ser sanadas aí com essas informações que nós vamos passar para vocês aqui, tá bom? Então senta o dedo aí, pessoal, capricha aí, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui, tá bom? Como nós já falamos, o conteúdo nosso é sobre capacidade de carga com relação à altura de elevação, tá bom? Dando sequência, a gente tem aqui o conceito, como eu disse para vocês, muito importante, que é o centro de carga. Também conhecido como centro de gravidade. Esse é um conceito que nos dá parâmetro, que vai fazer com que a gente defina aí qual que é a capacidade nominal de um determinado equipamento para fazer a elevação de uma determinada carga sem que esse nosso equipamento, sem que nossa empilhadeira venha correr o risco de tombamento, tá bom? Parâmetro, esse é o parâmetro importante, pessoal, centro de carga. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo alguns exercícios e a partir do centro de carga, a partir desse parâmetro que nós iniciaremos a identificação de um determinado resposta, digamos assim, para dúvidas, perguntas, se uma determinada carga eu posso ou não posso colocar uma determinada altura. Mas é importante a gente entender um ponto também aqui muito importante, tá? O centro de carga, ele faz parte, digamos assim, de dois contextos, tá? A empilhadeira, ela tem o seu centro de carga, tá bom? E a carga, ou seja, aquilo que nós vamos fazer, o transporte, a elevação, também tem o seu centro de carga. Então é importante que o operador conheça qual que é o centro de carga da empilhadeira e, obviamente, ele faça também o reconhecimento de qual que é o centro de carga da carga. Então nós temos esses dois centros de cargas aí e que em um dado momento eles vão estar agindo combinados, o centro de carga combinado, tá bom? Então dando sequência aqui para a gente descobrir aonde que é, ou melhor dizendo, qual que é o centro de carga da nossa empilhadeira, ou seja, da empilhadeira que a gente está operando, tá? Existe um local muito importante ali na empilhadeira que é a placa de identificação da empilhadeira. Todo fabricante precisa colocar, disponibilizar da empilhadeira. O local especificamente não tem assim, um padrão, ok? Estará ali próximo do painel, próximo do volante, ou pelo lado de fora ali do painel também, entre ali o painel e a torre, o mastro. Então, ou o fabricante não tem exatamente o local onde que ele padrão para colocar, mas ele precisa disponibilizar essa informação através dessa placa de identificação. E nessa placa de identificação a gente tem várias informações ali. O ano de fabricação dessa empilhadeira, o número de série dela. Obviamente nós temos também o centro de carga. Geralmente vem em inglês, load center, tá? Que é onde a gente vai fazer ali buscar a informação de qual que é o centro de carga da empilhadeira que nós vamos operar, ok? Importante a gente entendermos que o centro de carga da empilhadeira é definida pelo fabricante, tá, pessoal? Os seus projetistas, os seus engenheiros, ali fazendo os cálculos de qual que vai ser a capacidade, enfim, nominal dessa empilhadeira, obviamente eles vão definir também qual que é o centro de carga, tá bom? Que poderá ser 500 mm, 600 mm, 700 mm, enfim, isso vai depender
da capacidade da empilhadeira e, obviamente, de cálculos que os projetistas e os engenheiros ali estão fazendo, tá bom? O centro de carga da empilhadeira é definido pelo fabricante, tá? E nós temos o centro de carga da carga, e que nós precisamos ter um conhecimento amplo também, pessoal, tá? Porque o centro de carga da empilhadeira não muda. A partir do momento que ela foi projetada, fabricada, saiu da fábrica com o centro de carga específico, sempre será aquele centro de carga. Porém, o centro de carga da carga poderá mudar a qualquer momento, tá bom? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, tá? 4 exemplos, tá? De centro de carga. No topo aqui a gente tem a empilhadeira com um pallet com centro de carga de 500 milímetros. E vamos supor que essa empilhadeira tem um centro de carga de 500 milímetros. Então, o centro de carga da carga está compatível com o centro de carga da empilhadeira. Obviamente, o operador ele precisa também entender que o peso da carga, tá, precisa estar também compatível com a capacidade nominal da empilhadeira. Não é porque eu tenho centro de carga de 500 milímetros que eu posso pegar também qualquer carga. Não é assim. Eu preciso entender vários conceitos dentro da operação de empilhadeira. E o centro de carga é um deles, e a capacidade nominal é outra, o peso da carga é outra, e assim por diante. Mas estamos falando aqui do centro de carga especificamente, tá bom? E nós temos mais 3 exemplos de pallets aqui com tamanhos diferentes e, obviamente, com centro de carga diferente. Centro de carga de 600 milímetros, centro de carga de 700 milímetros e centro de carga de 800 milímetros, ok? Então, que entendemos aí de uma vez por toda, ok? O centro de carga da empilhadeira não muda, mas o centro de carga da carga pode mudar, tá bom? E é a partir desse princípio que nós vamos dar sequência aqui para vocês entenderem a que altura eu posso elevar a minha carga, tá bom? Então, dando sequência, pessoal, tá? Vamos partir para outro slide aqui, onde esse outro slide aqui vai trazer para a gente o quê, tá? Quanto mais alto eu vou elevar uma determinada carga, esse mesmo conceito do centro de carga já fala para mim, menor deverá ser o seu peso, tá? E também a utilização de acessórios ou modificações na empilhadeira pode alterar a capacidade de carga original. Um exemplo, com certeza vocês já ouviram falar ou de repente já até usaram aqueles alongadores de garfos, que geralmente o pessoal coloca nos garfos para deixar os garfos, a lança mais comprido, para que ele possa pegar, por exemplo, e fazer o transporte de big bag, tá bom? Então aquilo ali você está modificando, alterando o centro de carga, certo? Da carga, porque o da empilhadeira não muda, mas você está modificando o da carga. Você vai pegar uma carga fora do centro de carga da empilhadeira, tá bom? E para isso, obviamente, você vai ter que se basear se você poderá ou não fazer aquela operação no gráfico que será disponibilizado pelo fabricante, ou o fabricante poderá usar também uma tabela, tá bom? Existem fabricantes que optam, em vez de colocar gráficos, para que o operador possa fazer a interpretação do gráfico a partir do centro de carga e saber qual a altura que ele pode colocar determinado peso. Tem fabricante que acaba colocando aqui tabela, tá bom? Que de certa forma é até mais fácil da gente entender, tá bom? Mas enfim, nós vamos estar falando sobre o gráfico, tá bom? Em um outro momento a gente pode estar fazendo aqui um outro vídeo explicando para vocês como que é também aqui a interpretação da tabela, que é obviamente até mais fácil, tá bom? Mas vamos falar aqui do gráfico, tá bom? Então nós temos um gráfico aqui de uma empilhadeira, tá? Um modelo de uma empilhadeira Linde com capacidade para 3 toneladas, onde esse gráfico aqui, o operador, quando ele vai fazer uma determinada elevação de uma carga, ele precisa fazer a leitura dele para ver se aquele peso daquela carga, com o centro de carga daquela carga, ele pode colocar a uma determinada altura, ou aquela altura que ele precisa colocar essa determinada carga, tá bom? Então, caso o peso da carga exceda a capacidade nominal da empilhadeira, ou o centro de carga esteja além do especificado para ela, poderá ocorrer um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, obviamente, poderá acontecer tanto para os lados, se essa carga não estiver descentralizada, ou melhor dizendo, se estiver descentralizada e não centralizada, tá bom? Ou poderá, obviamente, ocorrer para frente, um tombamento frontal, quando ele estiver fazendo a elevação, e a partir do momento
que o centro de gravidade dentro do triângulo da estabilidade sair fora do triângulo devido ao centro de carga não ser compatível, tanto da empilhadeira quanto da carga, poderá haver o tombamento frontal da empilhadeira, tá bom? Então será esse gráfico aqui, pessoal, que nós fazemos o uso, iremos fazer o uso nos nossos exercícios que vamos passar para vocês aqui, para que vocês possam entender um pouco mais aí de como fazer a interpretação desse gráfico aqui, que é bem similar aos demais gráficos que os demais operadores disponibilizam, tá? Esse aqui é um gráfico que eu estou trazendo para vocês, ó, tá? Como falei, de uma empilhadeira Linde, marca Linde, com capacidade para 3 toneladas, tá bom? E ela tem uma capacidade de carga, como falei, 3 toneladas, tá? Uma capacidade de altura de 7.000 milímetros, ou seja, 7 metros, e ela tem um centro de carga de 500 milímetros, ou seja, o gráfico já começou a partir de 500 milímetros, então o centro de carga dessa empilhadeira é 500 milímetros, tá bom? E conforme eu vou aumentando o meu centro de carga aqui, obviamente eu preciso, a partir daí, fazer a interpretação de que altura eu posso colocar um determinado peso, ou, se eu quiser de repente saber, tá, qual altura eu posso colocar um peso, caso eu já souber o peso da minha carga, tá bom? Então eu posso tanto definir através desse gráfico aqui, qual o peso da carga que eu posso colocar uma altura, ou qual a altura que eu posso colocar um determinado peso da carga, tá bom? Em ambas as direções, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ok, pessoal? Então vamos aqui para alguns exercícios e espero que esse exercício ajude vocês aí, tá? A tirar as dúvidas. E obviamente, se de repente não conseguirem, a princípio, tirar essas dúvidas aí vocês fazem o quê? Volte o vídeo, tá bom? Volte o vídeo no começo, porque senão a gente vai ficando aqui passando e o tempo vai aumentando do vídeo aqui e ficando mais longo ainda, tá bom? Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício, tá? Como eu disse, se não entender, volta o vídeo. Esse é o nosso primeiro exercício e vamos usar aqui, ó, esse mesmo gráfico aqui, ó, tá bom? Esse mesmo gráfico que é o que nós mostramos anteriormente ali. Então, nós temos aqui uma carga com peso de 3.000 quilos, tá? 3.000 quilos. O centro de carga dessa carga é 500 milímetros, tá bom? Nós precisamos colocar essa carga a uma altura de 4,60 m, ou seja, 4.600 milímetros. Conforme o gráfico ao lado, que é esse gráfico que está aqui ao lado, podemos colocar a carga de 3.000 kg na altura de 4.600 milímetros, ou seja, 4,60 m. Pessoal, nós temos aqui 3 grandezas, tá? Nós temos aqui o peso da carga, nós temos aqui o centro de carga e nós temos aqui a altura, certo? Que na verdade é o que eu quero saber, né? Se é uma determinada altura de 4,60 eu posso colocar 3.000 kg. E através desse gráfico que tem ao lado aqui, que é o mesmo gráfico da máquina Linde que eu mostrei para vocês ali, nós vamos fazer essa interpretação, tá bom? Então eu já vou dar a resposta para vocês aqui e obviamente ele vai estar explicando também a resposta, tá? Então, podemos fazer essa operação? Vamos ver aqui. Sim, podemos, pois o peso da carga é compatível com a altura especificada pelo fabricante para esse peso. Ou seja, olha aqui, ó, o meu centro de carga ele é o ponto de partida, tá bom? Sempre que eu for definir o peso de uma carga ou a altura que eu vou colocar essa minha carga, eu vou ter como ponto de partida o meu centro de carga. Então, se o meu centro de carga é 500 milímetros, eu trouxe para vocês aqui em cima a informação, 500 milímetros. Então, eu vou partir do ponto do centro de carga 500 milímetros, tá bom? E eu quero saber se eu posso colocar esses 3.000 quilos, que é o peso da carga, a uma altura de 4,60. Então o fabricante já está dizendo para mim aqui que tem uma altura de 4,60, certo? Eu sigo reto pela linha do centro de carga de 500 milímetros e eu vou até a linha que fala para mim do 4,60, 4.600 milímetros, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, o fabricante está dizendo que com uma carga de 500 milímetros, com o peso dessa carga de 3.000 quilos, ou seja, 3 toneladas,
eu posso colocar essa carga a uma altura de 4,60, 4.600 milímetros, ok? Seguindo o que o gráfico está dizendo para nós aqui, tá bom? Vamos para um outro exemplo, pessoal. Temos uma carga com peso de 2.500 kg. Agora a gente já tem um peso menor, tá bom? Uma carga de 2.500 kg com um centro de carga de 750 milímetros, ou seja, agora já aumentou o tamanho da carga. A carga é maior, ela tem 750 milímetros. Nós precisamos colocar essa carga a uma altura de 4,60 m. A altura é a mesma, 4,60 m. Conforme o gráfico ao lado, podemos colocar a carga de 2.500 kg na altura de 4,60 m, ou seja, 4.600 milímetros, tá bom? Então eu tenho aqui no meu porta-pallet uma altura de 4,60 m, a minha carga é 2.500 kg e o meu centro de carga é 750 milímetros, tá bom? Vamos ver lá no gráfico então se a gente pode ou não pode fazer essa operação, pessoal. A gente vai partir do ponto inicial, como nós já falamos anteriormente aí, do centro de carga, tá? Então eu tenho centro de carga aqui 700 milímetros e 800 milímetros. Obviamente eu vou iniciar aqui do meio, tá bom? Uma linha imaginária aqui no meio, tá bom? E eu vou até a linha que o fabricante está dizendo para mim que é a linha relacionada a 4.600 milímetros. Então eu vou subir reto aqui, eu vou até na linha lá do 4.600 milímetros e depois eu vou para a esquerda, tá bom? E vai ficar mais ou menos assim, ó. E obviamente a gente já vai ter a resposta, tá? Então 750 milímetros, tá? É o meu centro de carga. Eu subo reto. Vou até lá na linha de 4,60 m, porque é a altura que eu quero saber se eu posso ou não colocar essa carga, tá bom? Então eu vou até a linha de 4,60 e eu venho para a esquerda. Para a esquerda, a gente fazendo aqui uma somatória aqui aproximada, tá bom? Vai dar ali mais ou menos 2.400 quilos. Ou seja, uma carga de 750 milímetros, para mim colocar a uma altura de 4,60 m, essa carga pode ter no máximo 2.400 quilos, ok? Então a minha carga tem 2.500 quilos, certo? Então eu não poderei fazer essa operação, tá bom? A resposta não, pois conforme o gráfico de carga, podemos elevar uma carga até esta altura, tendo essa carga no máximo 2.400 quilos, ok, pessoal? Então, lembrando, o ponto de partida meu é o centro de carga. Eu parti aqui dos 750 milímetros e eu quero saber a altura, que é 4,60. Então, eu subo reto, vou até lá na linha do 4,60 e depois eu venho para a esquerda, que é onde eu tenho o quilo. Tá bom? Então, ali, fazendo uma aproximação ali, 2.400 quilos. Se a minha carga tem 2.500 quilos, eu não posso fazer essa operação. Eu tenho que colocar essa minha carga a uma altura inferior a 4,60 m ou 4.600 milímetros, ok? Beleza, pessoal? Vamos lá para outro exercício aqui, tá bom? Como eu falei aí anteriormente, se de repente não entendeu, volta um pouquinho o vídeo aí, tá bom? E vamos nos ajudando aí, tá bom? Volta o vídeo e vai recapitulando aí. Então, nesse outro exemplo aqui, nesse outro exercício, a gente temos uma carga com peso de 3.000 quilos, 3 toneladas, com um centro de carga de 500 milímetros, certo? Precisamos colocar essa carga a uma altura de 5.500 milímetros, ou seja, 5,5 metros. Conforme o gráfico ao lado, podemos elevar a carga de 3.000 quilos a uma altura de 5,5 metros, ou seja, 5.500 milímetros. Pessoal, da mesma forma, tá? Da mesma forma, eu vou partir do centro de carga. O meu ponto de partida é o centro de carga. Qual que é o centro de carga dessa carga? 500 milímetros, tá bom? A altura que eu quero colocar? 5,5 metros, 5.500 milímetros. Qual que é a linha que corresponde aos 5,5 metros? É essa linha aqui, ó, onde aqui na lateral direita aqui do gráfico, nós temos aqui, ó, 5.500 milímetros, tá bom? Então eu vou subir nessa linha aqui do 500 e eu vou parar lá em cima na linha dos 5,5 metros, certo? Que vai dar ali aproximadamente 2.100 quilos, tá bom? Então a gente fazendo no gráfico, vamos ver como é que fica. Isso aqui, ó, tá?
Olha aqui a linha dos 5,5 metros, ou seja, 5.500 milímetros. Essa é a linha aqui que corresponde a 5,5 metros, tá bom? E como o meu centro de carga é 500 milímetros, eu subo reto até naquela linha. Então ela já vai indicar para mim o peso que eu posso colocar, o peso máximo que eu posso colocar a 5,5 metros, tendo um centro de carga de 500 milímetros, ou seja, 2.100 quilos, tá bom? Então a resposta aqui no caso é não, tá bom? Então ficou assim, não, pois conforme o gráfico de carga, só poderei elevar uma carga em altura de 5,5 metros, ou 5,5 metros, 5.500 milímetros, tendo esta carga um peso máximo de 2.100 quilos. Ok, pessoal? Então, sempre vou partir do meu centro de carga e, obviamente, eu vou buscar à direita aqui a linha da altura e vou seguir até na linha da altura. Depois eu venho para a esquerda para me identificar qual que é o peso. E se eu preciso colocar um peso até uma determinada altura e esse meu peso é maior do que o fabricante está dizendo que eu posso colocar, obviamente eu não poderei colocar. Porque se você, de repente, né, tentar, digamos assim, né, for corajoso, muito provavelmente em um determinado ponto, a partir ou até antes, obviamente, de chegar no 5,5 metros, tá? Você já vai estar iniciando um processo aí de tombamento da sua máquina frontal. Beleza, pessoal? Vamos lá para o nosso último exercício, tá? Temos uma carga com peso de 1.000 quilos, com centro de carga de 900 milímetros. Precisamos colocar essa carga a uma altura de 6.000 milímetros, ou seja, 6 metros. Conforme o gráfico ao lado, podemos colocar a carga de 1.000 quilos na altura de 6 milímetros. Certo, pessoal? Então, caso alguém aí estiver assistindo o vídeo e quiser pausar o vídeo para dar uma pensadinha, pausa o vídeo, pensa um pouco, tá bom? Eu vou dar sequência aqui. Então, ponto de partida, centro de carga. Eu tenho centro de carga de 900 milímetros, tá bom? Eu preciso colocar essa carga a 6.000 milímetros, ou seja, 6 metros. Qual que é a linha do 6.000 milímetros? É a terceira linha subindo aqui, essa linha mais grossa, tá? É a terceira linha subindo aqui, ó. Tem a linha aqui, ó, dos 6.000 milímetros, tá bom? Então, 900 milímetros é o ponto de partida, eu saio daqui. A hora que eu bato lá na linha dos 6.000 milímetros, eu venho para a esquerda, tá bom? Que vai dar ali aproximadamente ali 1.100 quilos, ou um pouquinho mais de 1.100 quilos ali, tá bom? E se a minha carga pesa 1.000 quilos, obviamente, né? Eu posso colocar, tá bom? Porque se o fabricante está dizendo se àquela altura eu posso colocar 1.100 quilos, e se a minha carga pesa 1.000 quilos, então eu posso colocar. Tá bom? Conforme falei para vocês, eu tenho o ponto de partida, o centro de carga, vou até na linha dos 600 milímetros e venho à esquerda aqui, ó, que vai dar ali aproximadamente 1.100, 1.150 mais ou menos, tá bom? Então sim, podemos, pois o peso da carga é compatível com a altura especificada pelo fabricante para este peso de carga. Ok, pessoal? Então, esse aqui foi o exercício de número 4, com relação à interpretação de um gráfico de carga em relação à altura, de que eu posso colocar uma determinada carga, tá bom? Como eu falei para vocês aí, caso quiser recapitular, volta o vídeo no primeiro, no segundo, o terceiro, até o quarto exercício aí, para que você possa realmente pegar o fio da meada, aprender. Tá bom? Porque é importante você fazer a interpretação, saber fazer a interpretação de um determinado gráfico de carga e, obviamente, depois eu vou estar fazendo um vídeo também com relação a uma tabela que também traz para a gente essa informação, porém a maioria dos fabricantes coloca para a gente um gráfico, tá bom? Quando o fabricante coloca para a gente uma tabela, ela por si só acaba sendo até mais fácil a interpretação, mas a maioria dos fabricantes coloca para a gente ali um gráfico. E é assim que nós fazemos a interpretação, tá bom? Se um determinado centro de carga de uma carga com determinado peso, eu posso colocar uma determinada altura, tá bom? É lá no gráfico que eu venho fazer buscar essa informação, tá bom?
E claro, pessoal, fica aqui um procedimento muito importante para que toda essa operação que a gente está fazendo aí, que é elevação de carga, transporte de carga, para que a carga fica muito mais estável aí durante o transporte, que essa carga esteja pelo menos aí 75% dela sobre os garfos, tá bom? Então, se uma carga tem aí 1 metro, pelo menos 75% dessa carga tem que estar sobre os garfos, ou seja, para dar mais estabilidade, mais firmeza na hora do transporte. Sempre lembrando que durante o transporte, tá bom? Eu preciso estar com a minha torre levemente inclinada ali para trás, ou seja, para o lado do operador, para que eu possa estar jogando o peso da carga na roda motriz ali, dianteira, e obviamente estar aliviando lá o contrapeso, e assim dando mais ainda estabilidade e aliviando também o centro de gravidade que está lá dentro do triângulo da estabilidade, que esse triângulo da estabilidade é um assunto para um outro vídeo nosso aí. Beleza, pessoal? Então falamos aqui sobre um assunto muito importante, que é a capacidade de carga com relação à altura de elevação, tá bom? E nós temos um conceito muito importante, que é o ponto de partida, para a gente sabermos identificarmos, interpretarmos lá no gráfico de carga essa informação, que é o centro de carga, tá bom? Falamos também que o centro de carga da empilhadeira não muda. Por mais que eu coloque um alongador no garfo, o centro de carga da empilhadeira continua o mesmo. Eu que estou alterando o centro de carga da carga que eu vou transportar. Porque quando eu uso um alongador de garfo, obviamente, tá, provavelmente essa sua carga vai estar mais afastada da grade. E quanto mais essa carga afasta da grade da empilhadeira, você está alterando o centro de carga da carga e obviamente saindo fora do centro de carga da empilhadeira, e você terá que ter todo aquele processo de entendimento do gráfico para saber qual que é o peso daquela determinada carga que você pode pegar, tá bom? Porque se você, a gente costuma dizer, tá bom? Se você meteu o louco aí e querer erguer uma carga com determinado peso a uma determinada altura, e se o fabricante não recomenda, você estará colocando a sua operação em risco de tombamento frontal, lateral e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, estamos ficando por aqui, tá bom? Tem aqui o meu contato no final do vídeo, tá bom? E vou deixar também na descrição desse vídeo o meu contato, e vocês poderão fazer aí, tirar dúvidas via WhatsApp ou até mesmo via o próprio canal do YouTube, tá bom? De repente, uma informação que eu passando para vocês aí, você pode também contribuir para outros profissionais da área, fazendo com que também outros profissionais saibam dessas informações importantes que a gente está compartilhando com vocês aqui, tá bom? Tem aqui o meu WhatsApp, tem o meu e-mail, eu vou deixar também na descrição desse vídeo, esses contatos, e precisando de algo aí, querendo que a gente fale de um assunto específico, manda aí, pessoal, tá bom? Manda aí que a gente vai conversando, a gente vai nos falando. Ok, pessoal? E como falei lá no começo, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, compartilhe, tá? Curte, passe para outros companheiros, outros grupos aí que você faz parte aí, para que a gente possa disseminar mais ainda essas informações aqui, que é muito importante aí para a operação de empilhadeira. Ok, pessoal? Um abração, até mais.